Salve, salve! Bom dia para você que está assistindo essa aula de manhã, boa tarde ou até boa noite, né? De repente você está assistindo essa aula um pouquinho mais tarde, tá? Bom, espero que você esteja bem, tá? E que nós tenhamos aí uma excelente aula, né? Dentro desse contexto das viroses ainda. Mas eu prometo que é a última aula, tá? Então a gente está falando aí bastante tempo sobre virose. Na verdade, a gente só está falando sobre virose, né? Os tipos de vírus, que são vários, né? São muitos, tá? E eu tenho expectativa de que a gente vai ter várias questões na prova relacionadas a viroses, tá? Por isso que até eu estou caprichando um pouco mais nessa questão, tá? Muito bem, hoje nós vamos falar de viroses diversas, tá? Por quê? Porque a gente não vai focar na virose só respiratória ou na arbovirose, a gente vai falar das viroses de uma forma geral, tá? Assim a gente vai começar com o ebola, tá? O ebola, uma virose extremamente agressiva, tá? Ela, de certa maneira, ficou um pouco mais restrita ao continente africano, né? Então ela não se tornou uma pandemia como a gente está vivenciando, né? O coronavírus atualmente, tá? Então, nessas regiões aqui da África em especial, né? Ela teve, no caso em 2014, um surto bastante agressivo, tá? Ele voltou a se repetir em 2016, tá? Daí amedrontou bastante pesquisadores e tudo mais. Só que, para nossa sorte, né, ela foi ela foi controlada, não facilmente, né? E esse controle foi extremamente eficaz para não deixar disseminar para outros continentes. Legal? Bom, o ebola em si é uma doença caracterizada com febre, dores de cabeça, dor nas juntas, dores musculares, garganta inflamada, olhos vermelhos, fraqueza profunda. É um típico resfriadão, né? Bem forte. Depois de uma semana, a infecção vai para o fígado e os rins, além dos vasos sanguíneos, tá? Então, é uma virose extremamente agressiva a partir do momento em que ele se instala no organismo da pessoa, tá bem? E ao instalar, ele vai aqui para a região dos vasos sanguíneos cerebrais, vasos sanguíneos do fígado, vasos sanguíneos, né, do pâncreas, intestino, enfim. Então, ele atinge de uma forma bastante agressiva. Os vasos se tornam porosos e levam a hemorragias internas e externas, que pode causar, então, a parada respiratória e morte do paciente, tá? Então, ebola, uma doença viral, tá? A contaminação se dá principalmente por espirros, tá? Então, ó, o vírus se multiplica no fígado, o ebola também destrói as hemácias, tal. Mas o contágio acontece pelo contato de fluidos, de sangue, de secreção, de tecidos, né? De pessoas infectadas, tá legal? Então, assim, é uma virose que se dissemina mais ou menos como o vírus, o influenza, né? O vírus da gripe, ou o corona, né? Via secreções, legal? Bom, mudando um pouquinho, né? Nós vamos falar a herpes bucal, tá? Que tem como agente etiológico o herpes simples, o tipo 1, tá bem? Onde a transmissão se dá por contato de pessoa com pessoa ou objetos contaminados com vírus, tá? Olhando para a imagem aqui, tá? Então, aqui é uma típica lesão causada pelo vírus do herpes, tá bem? Olha só, que coisa complicada, tá? E essa lesão, quando ela começa a formar essas bolinhas de água, esse líquido em especial, ele acaba tendo o principal momento de disseminação do vírus, tá? Bom, comete cerca de 90% da população. Esse dado aqui, ele é muito interessante, tá? A grande maioria das pessoas possui o vírus, mas não possui um sintoma, tá? E o sintoma aparece, né, quando está um nível elevado de estresse, tá bom? Ou alguma disfunção hormonal, ou até exposição ao sol, tá? Então, quando a pessoa fica muito exposta. O vírus, ele tem uma particularidade, ele se mantém no epitélio, principalmente da boca, do nariz, latente, ele fica lá quietinho. Então, quando ele encontra uma oportunidade, aí ele se manifesta. Tá legal? Bom, tratamento é através de pomada, tem o aciclovir, é o nome da pomadinha, que passa nessas feridinhas aqui, para então conseguir inibir a multiplicação viral, tá? E assim a pessoa passa a ficar, digamos assim, curada da ferida, mas não da virose. A virose
ela não sai do organismo, tá? Muito bem. Profilaxia, né? Evitar o contato com pessoas que têm o sintoma e também não compartilhar talheres, principalmente com pessoas que têm a virose. Beleza? Herpes genital já é uma herpes diferente, né? Pelo próprio local, né? De contágio, tá? De manifestação. Herpes simples é o tipo 2, tá? Relação sexual, por isso é uma virose DST, doença sexualmente transmissível, tá? Bom, aqui vai haver formação de feridas no pênis e na vagina, tá? O ferimento também vai liberar um líquido altamente contagioso, tá? E aí, então, esse líquido, né? Esse prurido aí acaba sendo o principal meio de disseminação, tá? O uso de camisinha é uma medida profilática extremamente eficiente, tá? Porque evita, então, aquele contato com secreções, tá bem? O tratamento se dá à base de medicamento. Detalhe, herpes labial e herpes genital são coisas diferentes, tá? São vírus diferentes, beleza? Ótimo. Aqui a manifestação, né, do herpes na vagina e na base do pênis, tá legal? Herpes do tipo 2. Hepatite A, tá? Você sabe que existem vários tipos de hepatites. A gente vai falar do hepatite A. Detalhe. Hepatos quer dizer fígado, tá? Hepatite é inflamação do fígado. Hepatócitos, células do fígado, tá? A hepatite A tem, então, um agente etiológico, né? Ele se dá por ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus, tá bem? Os sintomas, inflamação do fígado, febre, pele amarelada, né? Icterícia, que é clássico de quem tem, porque a manifestação no fígado acaba causando lesões nas hemácias, elas se rompem, tá? E náuseas e vômitos. Bom, aqui existe um fato importante, tá? Essa hepatite, ela não tem envolvimento de sangue, tá? Por isso que o saneamento básico acaba sendo extremamente eficiente como medida profilática. Em contrapartida, aqui são os sintomas, ó, olho amarelado, né, pele com icterícia, febre e tudo mais, tá? Em contrapartida, a hepatite B e C é uma virose que se manifesta com contato do sangue, tá? Então, a transmissão se dá via sangue de pessoas contaminadas. A hepatite A é por secreção, né? Secreção oral em especial, tá? Mas essa daqui não, essa daqui é por sangue. Geralmente, o contato se dá por relação sexual, compartilhamento de seringas e transfusão sanguínea, tá? As manifestações são muito parecidas, inflamação do fígado, né, a pele e olhos amarelados, náusea, vômito e tudo mais, tá? Aí tem o tratamento com medicamentos que inibem a ação do vírus, principalmente no fígado, tá? Bom, uma notícia extremamente importante aqui, a hepatite, né, as hepatites, na verdade, elas têm vacina, tá? A vacina da hepatite B é extremamente eficiente e muito disseminado, tá? A hepatite C, ela não tem uma vacina tão eficiente, mas também existe, né, dentro do contexto, tá? Ó, rapidamente pode evoluir para quadro de cirrose. A hepatite C é a mais violenta de todas. Legal? Muito bem. Bom, aqui tem o fígado normal, o fígado com cirrose, né, tudo destruído, né, pele com icterícia, tá? Então essa é a manifestação. Lembre-se, hepatos, fígado, hepatite, inflamação do fígado, tá? Sarampo, uma virose relativamente comum, né? Ela está, digamos, com baixíssimo índice de contágio, porque a vacinação, as campanhas de vacinação são muito eficientes, né? Então, o vírus do sarampo, tá? Se pega por vias aéreas, oral e respiratória, contato de pessoa com pessoa, tá? Ou objetos contaminados pelo vírus, tá? Febre alta, tosse e o principal, o sarampo, são manchas vermelhas pelo corpo, tá? Não há um tratamento a não ser tomar a vacina na fase de infância, né? Que é a tríplice viral, tá? Então, essa é a medida profilática que, convenhamos, é extremamente eficiente, tá bom? Continuando, aqui o sarampo, olha só, a pele da criança extremamente manchada, né? Com a manifestação do vírus, beleza? Catapora, também chamada de varicela, tá?
que é chamado de varicela zoster, né, que é o nome do vírus em si. Esse aqui, ele também se dá contágio praticamente igual do sarampo, tá? De pessoa para pessoa, via aérea, tá? Só que aí causa lesões na pele com ardor e coceira. O sarampo também coça, mas a coceira da varicela, né, da catapora, é muito mais intensa, tá? Em crianças, né, e no adulto chama-se cobreiro, tá? Tratamento também não se tem, né, mas existe a profilaxia, que é a vacina, tá? A vacinação se dá, então, também a profilaxia, né, para evitar o contágio, beleza? Catapora. Aqui tem algumas manchinhas, tá? Catapora tem um caso, né, digamos, problemático, porque as manchinhas, se elas forem coçadas, elas acabam deixando marcas, né? Tem muita gente que tem marca de varicela, né, de catapora no rosto, por exemplo, tá? Raiva. Bom, essa doença, conhecida também como hidrofobia, a raiva ou hidrofobia, ela tem uma manifestação muito curiosa, tá? Vamos lá então, ó. O principal contágio se dá por saliva de animais, principalmente os mamíferos, né, que estão contaminados, tipo cães, gatos e morcegos, tá? Então a saliva desses animais contém uma quantidade enorme de bactérias e pode conter o vírus da raiva, tá? Bom, sintomas dos animais doentes: encefalite, então eles têm dores de cabeça, são agressivos, por isso vem o nome raiva, tá? E eles têm uma salivação muito frequente, que é o que ajuda a disseminar demais esse vírus, tá? Então eles ficam babando assim, né? E aí eles acabam tendo incapacidade de deglutir, eles não conseguem tomar água. Por isso foi então caracterizado como hidrofobia, tá? Muito bem. Agora, nas pessoas, como que se dá? Insônia, dor de cabeça, convulsões, salivação excessiva, espasmos, né, principalmente da região da glote e do pescoço, e aí leva a dificuldade de engolir água. Por isso que a pessoa vai tomar água, ela não consegue engolir. E isso dá um aspecto de medo da água. Ah, eu não quero, tá? Por isso, então, o nome também chama-se hidrofobia. Beleza? Bom, a cura, ela não é uma cura em si, mas existe vacina, né? Chama-se antirrábica, tá? Para os seres humanos, tá bom? Então, existe uma vacinação para essa virose. Legal. Vamos para a próxima. Ah, desculpa, aqui tem um caso clássico. Ó, aqui a pessoa, para tomar água, ela não consegue, como ela não consegue deglutir, tá? Ela fica com medo de água. Daí tem que colocar sonda, né? A pessoa tem que receber água via sonda. Legal? Não é legal não, né? É complicado, mas assim, entendeu? Beleza. Poliomielite. Atenção para essa mensagem. Erradicada no Brasil desde 1989. Porém, em 2018, 2019, houve o reaparecimento da doença no Brasil, tá? E esse reaparecimento se deu principalmente via fronteira, a fronteira da Venezuela em especial. Então, lá não está erradicada. Então, algumas pessoas doentes acabaram atravessando a fronteira e contaminando pessoas aqui no Brasil. Isso voltou, então, a dar margem à doença Brasil. Aí intensificaram a vacinação, que é a vacinação Sabin, né? E Salk, que é o Zé Gotinha, tá? A vacinação da gotinha, tá bem? Então tem pelo menos 2 campanhas anuais, né, de vacinação, uma antes no primeiro semestre e outra no segundo semestre, para as crianças, né? Tomar então a vacina Sabin, a vacina da poliomielite, tá? Transmissão se dá por ingestão de água e alimentos contaminados com vírus, de pessoa para pessoa. E a primeira manifestação se dá via digestiva, tá? Só depois a poliomielite vai atingir o sistema nervoso. E ao atingir o sistema nervoso, ele acaba destruindo os neurônios motores. E isso pode levar à paralisação das pernas, principalmente, e depois do organismo como um todo, levando a pessoa à morte, tá? Mas se não levar à morte, a pessoa vai ficar com sequelas, que é conhecido então como paralisia infantil. A poliomielite
também chamada de paralisia infantil, tá? Se dá por um vírus que ataca células do sistema nervoso, neurônios motores. Neurônios, então, que fazem com que haja movimentação dos membros, beleza? Bom, a imagem, né, ó, onde vai haver a manifestação, primeiro se manifesta no intestino, depois vai para cair para a corrente sanguínea, até manifestar nos nervos motores, tá? Então a pessoa vai ficar com a multiplicação do vírus, né, vai ficar com sequelas permanentes, tá? Como essas crianças aqui, ó, o Zé Gotinha aqui, né? A Gotinha, olha só que dó, gente, ó. Tá? Então, crianças que não conseguiram, né, escapar dessa virose, beleza? Bom, cachumba. Cachumba, ela tem uma ação nas parótidas, tá? O vírus da parótida infecciosa, que são as glândulas salivares, tá bom? Ela se dá por via aérea, tá? Veja que a maioria das viroses se dá por secreção, né? Via aérea, tá? Oral, respiratória, né? E aí haverá o aumento das glândulas salivares, tá? Dificilmente pode entrar no sistema nervoso e descer para os testículos ou para as mamas, tá? Mas pode ser que aconteça, tá? A cachumba também entra naquela tríplice viral, tá? Tríplice viral lá do sarampo, que a gente viu um pouquinho para trás, tá? Bom, como se dá a infecção? Assim, ó. O vírus se manifesta nas glândulas salivares, por isso que há um inchaço nessa região aqui do pescoço, ó. O vírus, então, tem uma especificidade por essas glândulas e acaba manifestando, então, esse inchaço. Se a pessoa não tiver muito cuidado, né, do tipo assim, ficar em repouso para o organismo eliminar o vírus rapidamente, ele pode descer, então, para os testículos nos meninos ou para as mamas das meninas. Isso pode ser muito problemático. Beleza? Bom, rubéola, vírus da rubéola. Veja, vias aéreas, oral e respiratória. Muito parecida, né? O contágio nesse caso. Sintomas, manchas vermelhas na pele, tá? Perigo, o vírus da rubéola em mulheres grávidas é capaz de atravessar a barreira placentária e infectar o feto, causando cegueira, surdez e retardo mental. É aqui que eu gostaria que você prendesse a sua atenção, tá? A rubéola para o adulto, ela não tem muitas complicações, tá? A rubéola, tipo, pessoa adulta, pegou rubéola, vai manifestar de uma forma branda, com manchas vermelhas na pele, e aí, então, a pessoa consegue eliminar o vírus. Agora, mulher grávida pode ser o maior dos problemas. Legal? Bom, tratamento, quando se está com a rubéola, né, tem o soro, ou, no caso, a vacinação, a tríplice viral, tá? Para as mulheres grávidas, problemas seríssimos, né? Então tem que fazer o exame pré-natal para conseguir acompanhar essa virose. Legal? Bom, HPV. HPV é o vírus do papiloma humano. HPV, papiloma, vírus humano, tá? É o vírus, né, Human Papilloma Virus. Nesse caso, o vírus do HPV, forma de transmissão, contato sexual, que é o principal momento de contágio. Pode ser que sejam objetos contaminados? Sim, mas a relação sexual em especial, tá? Sintomas, lesões, né, precursoras do câncer do colo, aparecimento de verrugas na pele, né, principalmente nos órgãos genitais, tá? Bom, o HPV pode permanecer durante anos em estágio de latência no organismo. Suas manifestações podem aparecer ou reaparecer em momentos da vida, tá? E aí, então, esse é um problema muito sério, porque o vírus pode estar presente no órgão genital, porém ele não vai se manifestar, mas mesmo assim ele é contagioso, tá? Ele acaba contaminando, tá bem? Bom, uso de preservativo na relação sexual é o mais eficaz das medidas profiláticas, tá? E quando se tem detecção de algum indício, né, tem os exames, tem o chamado exame do Papa Nicolau. Esse exame de Papa Nicolau, ele vai então detectar a presença do vírus HPV, né? Principalmente nas meninas, nesse caso, né, que se coleta o colo do útero. E esse colo do útero, no caso, né, quando ele é coletado, né, a secreção, vê se tem um vírus.
Caso tenha, a mulher corre seríssimo de risco de desenvolver um câncer colo do útero. Problema sério, tá? Então, cuidado. Aqui estão algumas imagens, ó, verrugas genitais, né? Olha só que louco, né? E aqui é o colo do útero, onde então tem a lesão aqui. Essa lesão pode evoluir para um câncer. Beleza? Virose é isso, tá? Eu gostaria de deixar aqui um recado para você, tá? Durante essa semana agora, dia 8 especificamente, vocês vão fazer uma prova, um simulado. E dentro das questões do simulado, não sabemos por qual cargas d'água, né? Eu e o Máximo, tá? Vimos questões de malária e leishmaniose. Não é momento de cobrar isso da gente, porque no caso do primeiro bimestre era só virose, tá? Talvez ele poderia ter cobrado uma ou outra bacteriose, mas não é o caso, tá? Então eu vou passar aqui para você mensagens sobre a malária. Só que atento para o fato. Malária é causada por protozoário. E a malária, que eu vou explicar para você, ela tem uma transmissão via mosquito, tá? Muito parecido com o mosquito lá que transmite as arboviroses. Mas aqui o mosquito é do gênero Anopheles. Legal? Então, assim, se você encontrar aquela questão, né, da malária, pense. Primeiro passo. Professor, malária é vírus? Não. Malária é protozoário. Beleza? E esse protozoário é transmitido por esse mosquito. Como é que é o nome do mosquito? Anopheles. A fêmea do Anopheles pica a pessoa e libera no corpo dessa pessoa uma forma chamada de esporozoitos. Repita comigo, por favor. Como é que a primeira forma contagiante de contágio do protozoário é o esporozoito? Esse esporozoito, ele tem essa forma alongada aqui, compridinha, tá? E ele vai até esse órgão que é o fígado. E lá dentro do fígado, esse protozoário vai fazer reprodução assexuada. Legal? Assexuada. Isso vai fazer com que haja a liberação dos merozoitos. Merozoito sai na corrente sanguínea e aí entra nas hemácias. É o segundo momento de contágio. Primeiro momento foi fígado, segundo momento hemácias, tá? Então, qual é a forma que atinge o fígado? Esporozoito. Qual é a forma que atinge a hemácia? Merozoito, tá? Os merozoitos vão também fazer uma reprodução assexuada dentro da hemácia, fazendo com que mais merozoitos sejam formados. Então, essa primeira reprodução assexuada, o esporozoito forma merozoito. Agora aqui, merozoito vai formar mais merozoito, beleza? Como são duas reproduções assexuadas dentro da pessoa, o homem, o humano, fica sendo conhecido como hospedeiro intermediário. Legal? Intermediário, tá? Bom, um segredão aqui. Quando as hemácias rompem, liberando os merozoitos, é o que dá o principal sintoma da malária, que é a febre, né? Na verdade, são as febres intermitentes. A febre que vai e some. Um período curto, questão de horas ali, 1, 2, 3 horinhas, né? A pessoa tem um pico de febre e depois essa febre baixa. Isso vai depender um pouquinho do organismo, é claro, tá? Bom, aqui então está o principal sintoma, febre alta, picos de febre, tá? Por quê? Porque está rompendo as hemácias. Isso leva a pessoa também a um mal-estar, né? um certo grau de amarelamento da pele, tá? Enfim, tá? Aí algumas hemácias vão se comportar como gametócito, ou seja, hemácias funcionando como se fossem gametas. Um mosquito fêmea diferente vai picar essa pessoa doente e ela vai engolir essas hemácias. Dentro do mosquito, no sistema digestório desse mosquito fêmea, os gametas vão fazer reprodução sexuada. Dentro do mosquito, a reprodução sexuada. Por isso que o mosquito, aqui ó, mosquito Anopheles, é o hospedeiro definitivo, beleza? Por que, professor, definitivo mesmo? Porque é onde tem reprodução sexuada, beleza?
Depois da reprodução sexuada, fecundou, né? Vai formar um oocisto dentro desse estômago que vai começar a produzir um monte de esporozoítos. Esses esporozoítos vão lá para a glândula salivar do mosquitinho. Um monte de esporozoítos agora na glândula salivar. Esse mosquito está contaminado. Há um passo em que ele vai picar uma pessoa. Vamos lá, ó. Então, aqui está o mosquitinho, né? Opa, deu uma travadinha aí, né? Então, olha só. Aqui está o mosquito, cheio de esporozoítos na glândula salivar. Esporozoítos na glândula. Ele pica e joga esses esporozoítos na pessoa. Para onde que vai o esporozoíto? Para o fígado, professor. Lá, então, tem a primeira reprodução assexuada, na fase hepática. Depois vai na fase dos eritrócitos, né? Das hemácias, onde tem a segunda reprodução assexuada, que é a formação de merozoítos. E aí, então, vai para o gametócito. Beleza? É isso que você precisa saber sobre malária. Anófeles é o mosquito, tá? Esporozoíto é a primeira forma de contágio do plasmodium. E a segunda forma do plasmodium é o merozoíto. Professor, como é que é o negócio? Isso! Qual é o nome do protozoário? Plasmodium. Pode ser que ele seja o Plasmodium vivax ou o Plasmodium falciparum, tá? Então, atento para esse fato, ó. Plasmodium. Aí a gente usa a SP, né, porque são várias espécies, tá, do protozoário Plasmodium, beleza? Esse é o nome do protozoário. Esporozoíto, merozoíto, fígado, hemácia. Essa é a história que você precisa saber, tá? Mais uma doençazinha que provavelmente eles vão cobrar, a leishmaniose. Leishmaniose também tem transmissão por mosquito. Vamos ver? Vamos lá, então. Olha só. A leishmania tem aqui o mosquito Phlebotomus, tá? Ele tem um gênero conhecido como Lutzomia, tá? O Phlebotomus. E esse mosquito, ele vive muito próximos a rios. Então, isso aqui também é chamado de doença do pescador, porque pessoas que vão ao rio, né? Eles pescar ou outras coisas mais, acabam sendo picados por esse mosquito. E às vezes ele está contaminado. Por quê? Porque ele picou alguns animais que têm esse protozoário dentro do seu sangue, tá? A manifestação é assim, ó. Quando o mosquito Phlebotomus, também conhecido como Lutzomia, ele pica a pessoa, ele joga uma forma protozoário, né, chamado de promastigotas, tá? Esse vai para dentro, então, aqui dos macrófagos e lá eles vão se multiplicar. E ao se multiplicar, vai liberar muitos protozoários, chamados de leishmania, tá? Nesse caso, ele vai se manifestar na pele, então vai ser o leishmania tegumentar. Ele chama, então, Leishmania brasiliensis, tá? Bom, esse protozoário que está agora, né, aqui na pele, vai começar a causar uma infecção. E esses protozoários que vão saindo dos macrófagos, né, ó, os amastigotas, começam a formar uma lesão na pele da pessoa. E essa lesão, que é a parte da pessoa, né, essa lesão na pessoa, né, ó, do mosquito, desculpa, aqui é do mosquito, né, ó, o mosquito, então, vai liberar essa forma para dentro da pessoa. Aqui dentro da pessoa, eu mostrei um pouquinho errado, tá? É aqui, ó, que esses protozoários vão começar a formar uma ferida, tá? No local da picada, esses protozoários começam a se manifestar. E essa ferida tem mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Protozoário picou, no local da ferida, no local da picada fica uma ferida mais ou menos assim, tá? Que é o principal sintoma da leishmania, tá? A formação de uma úlcera, por isso chamado também de úlcera de Bauru, ou leishmaniose tegumentar, do tegumento, que acontece na pele, beleza? Bom, então se perguntarem alguma coisa de leishmaniose na prova, você vai lembrar
que é transmitido por mosquito, o Phlebotomus, o Lutzomia. O nome do protozoário é Leishmania brasiliense, se for o tegumentar, tá? E a principal forma de contágio é a picada do mosquito que está contaminado. Beleza? Então essas são as duas protozooses que bem provável que você encontre no simulado. Beleza? Então, ficamos por aqui. Lembrando que viroses, encerramos o assunto, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre bacterioses. Legal, gente? Um abraço, ótimos estudos para vocês. Façam os exercícios para treinar um pouco mais. Beleza? Eu fico por aqui.